Se liga só, vamos conversar um pouquinho, tá? Sobre reflexão total, que tem tudo a ver com refração, mas aí a gente vai trazer uma pequena reflexão agora para você, tá? Bom, a gente vai colocar aqui dois meios, tá? Para a gente poder começar. Vamos dizer que aqui nesse meio 1 aqui, nós temos o vidro, tá? Então esse é o meio 1, o vidro. E aqui, nesse nosso meio 2, a gente tem o ar. Tá? E aí vamos imaginar o seguinte, né? Que a gente coloca aqui, né, a reta normal nessa superfície separadora de meios, né, que separa o vidro do ar. Vou até tentar fazer aqui uma rachura um pouco diferente no vidro. E aqui a gente tem o ar, né? Bom, devido a esse processo, o que é que a gente sabe? Que se esse raio vier com uma certa inclinação, vai acontecer a eventualidade de quê? A eventualidade da gente ter, né, uma mudança aí, né, um desvio ou uma mudança de orientação. Então, repara o seguinte, vamos dizer que vem aqui um raio de luz, tá? Um raio incidente, aqui, cujo esse raio incidente aqui, ele vem com um ângulo de 30 graus, né? Então, incide aqui 30 graus, o índice de refração do vidro é 1,5, o índice de refração do ar é 1. Tá? E aí a gente sabe, né, como a gente está saindo de um maior índice de refração para um menor índice de refração, o que acontece daqui para cá nada mais é do que um afastamento. Então a reta ela vai se afastar, né? Então vai acontecer um afastamento. Eu era rico, fiquei liso, né? Então, naturalmente, esse raio de luz ele não vem por aqui, ele sofre um desvio, né? E esse ângulo aqui que a gente tem, né? Esse θ2, evidentemente, né? Que esse θ2 aqui, ele vai ser um ângulo maior do que o θ1, né? Vai ser maior do que o θ1, que nesse caso, nosso θ1 é 30 graus. Só que à medida que eu vou aumentando esse θ1, né? À medida que esse θ1 ele vai aumentando, à medida que eu aumento o θ1, o θ2 também aumenta. Por que isso vai acontecer? Bom, à medida que eu vou aumentando essa inclinação aqui, esse outro cara vai inclinando também. Então vamos fazer aqui de azul agora. Vamos dizer que vem o outro raio de luz aqui. Tá vendo que essa inclinação aqui ela já é maior do que 30, né? Então esse cara aqui ele deveria se afastar, então ele vai se afastar mais ainda, ó. Então a gente tem um θ2 maior. Então para um θ1 maior a gente teve um θ2 maior. Se a gente aumentar mais, ó, vem agora aqui. Então se eu afastar mais um pouquinho, o que é que a gente vai ter, ó? A gente vai ter isso aqui. Bom, até que vai chegar uma hora que eu vou botar um raio de luz, né? Ó, aqui, tão aberto, que isso daqui praticamente vai fazer assim. Bom, e vai chegar uma hora que eu vou colocar um outro raio tão rasante que isso aqui vai ser jogado para o meio do vidro. E aí, quando é jogado para o meio do vidro, a gente chama isso, né? Claramente de quê? De reflexão total. Então, ó, no laranja vem para cá e no rosa é um ângulo maior, logo esse cara vem para cá. Então note que esse ângulo que é o θ2, ele vai aumentando à medida que o θ1 vai seguindo. E aí qual é a informação que a gente tem que ter importante, né? Realmente vai ter um ângulo que vai dividir essa refração com afastamento de uma reflexão, vamos assim dizer. Porque que a gente sabe? Que acontece tanto refração como acontece o quê? Reflexão, né? Despoluindo um pouco a nossa imagem, o que é que pode acontecer, né? Bom, pode acontecer a eventualidade da gente ter um raio de luz que incide aqui e ele sofrer reflexão, tá? Porque ele é tão grande, tão grande, tão grande, e esse θ2 tem sempre que ser maior do que θ1, que ele vai arrebater para aqui, para a parte de cima. Ah, Ives, então se vai arrebater, vai acontecer o quê, né? Bom, então a gente vai tentar caçar agora. Vou fazer agora aqui uma circunferência com esse intuito da gente tentar caçar, né? Onde é que é essa reta aqui? É a reta normal. A gente vai tentar caçar esses ângulos aí, tá? Bom, a gente vai colocar inicialmente valores aleatórios. Lembrando que aqui na parte de cima, né? Nós temos o vidro.
E aqui na parte de baixo, nós temos o ar. Né? E mais ou menos o que eu vou tentar fazer, aqui nesse círculo, né? É só você tentar observar isso aqui de maneira mais clara. Então, nota o seguinte, ó, quando o raio de luz ele sai daqui, nessa posição, ele deveria vir por aqui. Mas ele vai sofrer o quê? Um afastamento. Por quê? Porque ele está saindo de um meio maior para um meio menor. Então, vamos dizer que ele vem a rebater aqui. Tá? Então, esse é o primeiro caso. Segundo caso, qual foi outra cor que a gente usou? Azul. Então, ó, o raio de luz agora está saindo aqui desse ponto. Note que esse raio de luz do ângulo azul é bem maior do que do ângulo vermelho. Ó. Ele deveria vir por aqui. Mas ele não vem, ele vai sofrer um afastamento. Né? Vai sofrer um afastamento. Eu não vou nem desenhar mais essas pontilhadas, porque você já tem noção do que vai ser afastado. Então, não segue em linha reta. Né? Depois tem aí um laranja, ó. Sai daqui. Beleza? E quando ele chega aqui, ó. Rola isso aqui. Bom, e vai chegar um rosa aí. Que vai ter isso aqui, ó. Ives, e depois disso? Bom, aqui está acontecendo daqui para cá a refração, né? Eu tenho aqui, desse lado, vamos assim dizer, desse lado aqui eu tenho todos os meus raios incidentes, tá? Desse outro lado aqui, eu tenho todos os meus raios refratados. Então, desse ponto para esse ponto, acontece o quê? Refração. Pergunta, a refração deixa de existir? A reflexão deixa de existir? Não, ela não deixa de existir, ó. Se aqui a gente tem um ângulo, tá? Que tem essa abertura aqui, vai existir, por exemplo, quando a gente fala da água, a gente consegue tanto ver o fundo de uma piscina, por exemplo, como a gente consegue se ver. Então, tanto tem refração quanto tem o quê? Reflexão. Então, nota só no nosso primeiro exemplo, ó. Então, esse daqui que eu estou fazendo é o raio refletido. E como é que funciona? Pronto, vamos imaginar o seguinte. Aqui nesse primeiro ponto eu tenho 100% da luz. Durante todo esse processo aqui, todos esses raios incidentes, eu tenho 100% da luz. Bom, 80% passa para a água. Bom, se 80% da fonte luminosa passa para a água, onde é que está o resto para completar os 100, os 20%? Bom, foram refletidos. Então aqui está os 20%, tá? O que é que vai acontecer? Vamos lá. O raio azul. Bom, o raio azul ele está aqui, vem para cá. Vamos dizer que agora o raio azul ele só tem 60%. E cadê os outros 40%? Bom, os outros 40%, ó, tá aqui refletido, tá? Isso aqui são os outros 40%, tá? Beleza? Bom, e aí, no laranja, vamos lá, vamos fazendo aqui. Deixa eu escrever raio refratado um pouquinho mais para cá. Raios refratados, tá? E aqui são os raios refletidos. O laranja, bom, laranja 100%, vamos dizer que aqui no raio laranja só chegou 40%. Onde é que está o resto, né, os 60%? Bom, está aqui, foram refletidos. O que é que eu quero que você vá notando? Que é essa percepção que você vai desenvolver agora. À medida que esse ângulo de refração do meio 2, que aqui a gente chama de θ2, vai aumentando, a porcentagem de luz que vai para o outro meio vai diminuindo. 80, 60, 40. Em contrapartida, à medida que esse ângulo θ1 vai aumentando, a porcentagem que está aqui refletida vai aumentando também. Então, à medida que θ1 aqui aumenta, a porcentagem refletida vai aumentando, enquanto a porcentagem refratada vai diminuindo. Até que chega uma hora que, quando eu chego nessa posição, em que esse θ2 é igual a 90 graus, o que é que vai acontecer quando eu chego com θ2 igual a 90 graus? Bom, quando eu chego na posição de ter 90 igual
θ2 igual a 90 graus, a gente tem uma situação onde praticamente isso daqui, e às vezes mesmo até antes, tá, gente? Isso aqui chega a 0%. Se isso daqui chega a 0%, por exemplo, vamos agora desenhar um raio preto aqui, que é a cor que sobrou. Então, esse raio preto aqui, ó, 100% sai aqui, veja que ele é maior do que esse ângulo rosa, então 100% aqui é refletido. Ou seja, não acontece a refração. O ângulo ele fica tão afastado que essa porcentagem aqui refratada chega em zero e toda a porcentagem fica sendo refletida. O que é interessante de tudo isso? Bom, o interessante é que, primeiro, esse evento só vai acontecer quando eu estiver saindo de quê? Estiver saindo de uma região de maior meio para um de menor meio. Isso não vai acontecer na situação inversa, porque na situação inversa, ao invés de ter afastamento, a gente tem o quê? Aproximação. Então, é quando eu estiver saindo de um meio mais refringente, tá? Mais refringente, para o meio menos refringente. Então, isso pode acontecer primeiramente nessa situação. De um meio mais refringente para um meio menos refringente. Qual é o outro fator importante? Bom, então a primeira condição eu já entendi. Qual é a segunda condição? Esse ângulo limite, ele vai limitar, tá? Enquanto vai existir refração da luz. Depois desse ângulo, só tem reflexão. Isso foi usado, tá, gente? Tem umas questões que falam dos piratas, que em determinada angulação, determinada posição que eu estou, eu não consigo ver o que está ali no fundo do mar. Bom, mas para a gente trazer uma aplicação mais prática, primeiro eu vou puxar uma equação, uma conta disso aqui, desse meio, só para você entender, tá? Então vamos lá. O índice de refração do vidro é 1,5. O índice de refração do ar é 1. Como é que eu vou descobrir quem é o ângulo limite? Tá? Ou seja, quem é esse ângulo aqui, ó? Quem é meu ângulo limite? Quem é que vai limitar essa situação? Ou seja, quando vai deixar de ter refração para ter reflexão? Bom, é essa conta que a gente vai fazer agora aqui. Usando que equações, Ives? Como é que a gente vai chegar nessa relação? Fique calmo, vamos lá. A gente vai usar a famosa lei de Snell. O que é que diz a lei de Snell? Bom, a gente já viu nas aulas anteriores, né? N1 seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2, né? Então a gente se lembra aí da famosa lei de Snell, né? Lei de Snell. Bom, e aí o que é que você pode raciocinar nesse sentido? Bom, N1 é o meio que é o vidro, né? Então é 1,5. Seno de θ1, eu não sei quem é, mas eu sei que esse θ1 eu chamei de limite, né? Então o θ1 é igual ao limite. N2 é 1, que é o ar. Seno de θ2, nesse caso, θ2 igual a 90, né? Então, seno de 90. E aí, lembrando rapidamente lá da matemática, onde o valor de seno de 90 é igual a quanto? Igual a 1. Né? Então, a gente tem 1,5 vezes o seno do ângulo limite, que é igual a 1 vezes 1. Que 1 vezes 1 é 1. 1,5 que está dividindo passa, ou está multiplicando, passa dividindo. Então, o seno do ângulo limite, ele é 1 sobre 1,5. Note que no final das contas, isso aqui é N2, ou seja, o índice do menor, enquanto isso aqui é o índice de refração do maior. Tá? Então, em cima eu tenho o índice de refração do menor, embaixo o índice de refração do menor. Esse seno aqui, ele dá aproximadamente 0,66, tá? Que quando a gente coloca isso na calculadora, gente, sei se você não precisa saber tudo isso, esse ângulo limite aqui, ele dá aproximadamente 41,8 graus, tá? A gente vai fazer aí no nosso momento de interação a utilização do simulador e aí eu vou mostrar para vocês realmente que é esse ângulo. Então anota aí agora essa informação, 41,8, né? Que é justamente o valor que você vai ver que quando eu botar ângulos maiores do que ele, vai acontecer reflexão. Quando eu colocar menores do que ele, refração com afastamento. Mas de maneira genérica, a gente poderia dizer que o seno do ângulo limite, tá?
o seno do ângulo limite é igual ao índice de refração do menor sobre o índice de refração do maior. Aí agora você deve estar se perguntando, Ives, eu não vou usar isso nunca na minha vida. Não vou usar isso nunca na minha vida. Bom, a gente vai mostrar para você agora uma verdadeira aplicação. Ives, como assim mostrar para a gente uma aplicação? Bom, onde é que isso está no nosso dia a dia, né? O Enem quer saber isso, o Enem quer saber onde é que esse negócio aí está no nosso dia a dia. Porque simplesmente passei umas contas, umas equações para você resolver, você já sabe o que é lei de Snell, você já sabe aplicar lei de Snell, outras propriedades, mas o que é que danado eu vou usar isso? Bom, vamos lá. A gente vai falar da nossa primeira aplicação, tá? Essa primeira aplicação que a gente vai falar, né, é justamente as formações de miragens, tá? Então, vamos lá imaginar aqui as formações de miragem. Para imaginar as formações de miragem, vou colocar aqui para você, primeiro, né? Miragens, né? Então a gente vai falar sobre miragens inicialmente. Muito importante conhecer como é que as miragens se formam. Para vocês entenderem isso, eu vou fazer uma pequena interdisciplinaridade envolvendo a parte de temperatura, tá? Então, ó, a gente vai ter aqui diferentes meios, tá? Diferentes camadas de ar. E aí no final a gente chega ao solo, tá? Bom, essas diferentes camadas de ar, ela tem situações aqui completamente diferentes, né? Então aqui eu vou chamar de N do ar, né? N do ar. Aí eu vou chamar aqui N do frio. Aí eu vou chamar NA, NB e NC. Acho que fica mais fácil. NA, tá? Vou chamar aqui de NB. Vou chamar aqui de NC, tá? NC. E vou chamar aqui de... Enfim, já podia ter botado um salto aqui para facilitar, para a gente não ficar com tantos meios. Dá para a gente dividir quantas vezes a gente quiser, tá, gente? A questão didática aqui eu vou ser bem direto e bem objetivo na nossa informação. Bom, você tem aqui o céu ou alguma coisa do tipo, e aqui tem o nosso observador, né? Já conhecem ele, esse observadorzinho dos olhos azuis. Ele tá aqui. E aqui a gente tem o ar, né? A parte de cima, que tá bem de boa, tá bem tranquilo, com temperatura agradável. Mas quando a gente tem asfalto embaixo, a gente sabe que asfalto é extremamente quente, né? Devido ao asfalto ser extremamente quente, a gente nota em algumas situações, né, um certo aumento de temperatura. Então é que a gente tem interessante, à medida que a gente vai se aproximando do solo, essa temperatura aqui vai aumentando. E se a temperatura vai aumentando, significa dizer o quê? Que as moléculas elas vão ficando cada vez mais espalhadas. Então, ó, a temperatura em C é maior do que a temperatura em B, que é maior do que a temperatura em A, que é maior do que a temperatura do ar, tá? E aí o que é que significa? Quanto maior a temperatura, mais espalhadas estão as moléculas. Em outras palavras, se elas estão mais espalhadas, quer dizer que elas possuem o quê? Maior agitação. Se elas estão com maior agitação, elas estão mais agitadas, ou seja, com velocidades maiores. Então a velocidade das moléculas em C é maior do que a velocidade das moléculas em B, que é maior do que a velocidade das moléculas em A, que é maior do que a velocidade das moléculas no ar. Diante disso, você vê que tem uma maior velocidade, logo por elas estarem mais espalhadas aqui no ponto C, a gente vai ter menos colisões. Tendo menores colisões, o que é que significa? Ives, significa dizer que vai ficar o quê? À medida que vai esquentando, vai ficando mais fácil da luz passar. Então, o índice de refração de C é o quê? Pequeno, porque é fácil. Depois vem o de B, depois vem o de A, depois vem o do ar. Ou seja, a refração está acontecendo do A para A, de A para B, de B para C. Então, daqui para cá, a gente vai ter o quê? Afastamentos sucessivos. Então, se a gente vai ter afastamento sucessivo, nota o que é que vai acontecer? O raio de luz ele vem aqui, tá? Aí sofre o primeiro afastamento. Depois ele vem de novo aqui. Aí sofre, ó, outro afastamento. Depois ele vem aqui. Rapaz, quando ele tenta passar de B para C,
Ele chega aqui mais do que no ângulo limite, nota que esse ângulo está aumentando aqui, e devido a esse ângulo ir aumentando, chega uma hora que ele passa do ângulo do limite, passando do ângulo limite, quando ele tenta passar de A para B, ele sofre o quê? Tentando passar de B para C, na verdade, ele sofre o quê? Reflexão total. E aí ele sofre reflexão total e aquela imagem, que é a imagem geralmente do céu, é vista pelo observador, fazendo com que ele veja o céu. E aí quando a gente está andando no deserto, que a gente vê aqueles filmes, a gente tem a impressão de que ele vê água, mas na verdade ele não vê água, o que ele vê é justamente o céu.